Olá pessoal, vamos então para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, seguindo alguns conceitos já trazidos em aulas anteriores, que diz respeito aos roteiros de estudos. Hoje nós trazemos o título A Leitura e a Documentação dos Estudos. Tudo isso para você, nosso querido aluno, entender um pouco melhor sobre situações que envolvem a assimilação de conteúdos. E isso independe de disciplina. Pode ser uma estratégia muito eficaz a ser utilizado é, em diversas áreas, certo? Não é a necessidade de você utilizar apenas aqui para a língua portuguesa. O curso técnico de enfermagem, o curso de radiologia, todos os cursos da área de saúde trazem consigo muitas questões relacionadas à leitura, leituras diversas, leituras mais complexas. A gente já falou também sobre os tipos de leitura, os níveis de leitura, e hoje a gente quer continuar falando sobre como você documenta, como você monta um roteiro, como você escolhe a melhor estratégia para você falar sobre o seu conteúdo depois de maneira tranquila, como você faz para assimilar esse conteúdo, montar um roteiro para estudar para uma prova. Tudo isso a gente vai discutir, vai debater na nossa aula de hoje. Pois bem, o primeiro documento que a gente gostaria de falar diz respeito ao esquema. Bom, o esquema é uma ferramenta de estudo bem tranquila, certo? Bem eficaz. E o que consiste esse esquema? Ele é uma estratégia de monitoramento do seu estudo. Muitas pessoas podem achar que o esquema é um resumo, mas o resumo a gente vai ver um pouquinho mais para frente. O que se constitui o esquema? Se trata de um esqueleto, de uma espécie de um esqueleto, ou seja, de partes. Inclusive essas partes podem ser fragmentadas e por meio dessas partes você vai desempenhar aí a sua estratégia de estudo. Então muitas pessoas têm o costume de fazer anotações fragmentadas, isoladas, montar palavras-chave, colocar um conceito e através desse conceito trazer ideias paralelas, enfim. Esse é o esquema, certo? O esquema, então, ele é muito eficaz, muito funcional, mais simples que o resumo, mas que garante também uma boa estratégia de estudo. Ou seja, através do esquema, muita gente utiliza, né, esse método, mas acaba nem se dando conta de que ele é chamado de esquema, né? Muitas pessoas aí fazem as suas anotações de alguma forma, né, estruturada, mais fragmentada, separando conceitos, retirando palavras-chave. Tudo isso é o famoso esquema que a gente tem como estratégia interessante aí, certo? Se você já faz isso que eu falei, se você já faz o esquema, ótimo, perfeito. Siga fazendo isso, porque é uma boa alternativa para você fixar conteúdos. De repente, para estudar para uma prova, você recebe conteúdos na sala, faz um trabalho de pesquisa aplicada, e aí na hora de estudar você se depara com esse conteúdo ali muito formalizado, muito denso, e você pode, né, através do esquema, facilitar essa sua compreensão. Por outro lado, nós temos o fichamento, certo? O fichamento tem sempre como ideia um texto anterior, né? Então pode ser um texto relacionado a uma disciplina, pode ser um livro, pode ser um artigo acadêmico. E o que é o fichamento? É uma estrutura um pouco mais organizada, parecida com o esquema, mas que ele vai obedecer uma estrutura, afinal ele é um gênero textual, certo? Então o fichamento vai ser aquela sua distribuição por meio de tópicos, observando situações daquele texto, inclusive fazendo citações. O fichamento tem essa característica, certo? De utilizar esse texto base dentro da sua estratégia de estudo. O fichamento, inclusive, é utilizado como estratégia avaliativa, né? Em cursos técnicos, em cursos superiores, a título de tornar conteúdos mais complexos em conteúdos mais didáticos. O fichamento pode ser uma estratégia bem interessante, certo?
Você também pode fazer o seu fichamento, mas veja, há uma diferença entre fazer um esquema, que ele vai ter uma característica mais informal, um pouco mais dissociada aí de todo o formalismo. O fichamento já obedece uma estrutura mais padronizada, certo? Mas é uma excelente alternativa também. Por outro lado, nós temos o resumo, certo? O resumo também parte da ideia de um texto inicial, ou seja, você vai resumir, mas lembre-se, o resumo, acima de tudo, é a ideia de se tirar situações principais de um texto anterior. Então, muito cuidado quando a gente vai pensar no resumo, porque muitas vezes ele pode estar associado à ideia de se copiar partes de um texto, né, fragmentá-lo, copiar parágrafos isolados de um texto anterior, né, apenas diminuir o texto inicial e atribuir a isso um resumo. Isso pode inclusive dificultar o seu estudo, e quando ele é um resumo avaliativo, que você precisa fazer ele ser um instrumento avaliativo para você enquanto aluno que vai entregar para o professor, muito cuidado, certo? O resumo exige uma leitura analítica bem clara, ou seja, você não pode fazer uma leitura superficial e você não pode recolher pontos de um texto e ir colocando esses pontos fragmentados no seu resumo, a título de apenas diminuir um texto anterior. Precisa muito cuidado, porque as ideias principais desse texto precisam estar contidas. Não é uma diminuição do texto, é uma apropriação das ideias principais de acordo com a leitura que você faz, certo? O resumo também é bem interessante, embora talvez não seja tão utilizado assim quanto roteiro de leitura, de assimilação de conteúdo, mas é uma estratégia também válida. Por outro lado, nós temos a resenha crítica, certo? Então a resenha crítica é um texto que, além de resumir, lembrem-se, a resenha é um resumo com criticidade, você vai aí estabelecer pontos positivos ou negativos, certo? Então o termo resenha crítica pode até soar uma redundância, porque toda resenha já traz consigo um quê de criticidade. Então, além de você resumir, que é próprio da resenha, né? A resenha também resume, você vai emitir uma opinião, certo? Você vai apontar pontos positivos e negativos. Você vai colocar uma observação, você vai aparecer nesse texto. Essa é a diferença do resumo, que é neutro, e da resenha, que tem essa participação de quem escreve. Então, gente, para você fazer uma resenha, né, a resenha ela exige um pouco mais de atenção, exige o seu ponto de vista, a sua concordância ou discordância. Mas veja, fazer uma resenha e fazer dela uma estratégia aí como destacada de documentação dos estudos exige um pouco mais de perícia. A resenha ela transita em diversos aspectos. A resenha transita no jornal, transita nas revistas, transita nos grandes sites de conteúdo acadêmico. Ela é muito popular, mas ao mesmo tempo ela é muito exigente. Então fazer uma resenha não é pura e simplesmente continuar a fazer um resumo e lá na última linha da sua resenha você emitir uma opinião, né? Não dá para fazer um resumo e aí no último parágrafo você diz, e aquela história foi muito legal. Não. A opinião, a argumentação, né, o apontamento dos pontos positivos ou negativos, ela precisa acontecer simultaneamente à construção do texto. Ou seja, à medida em que você escreve, você vai pontuando esses argumentos. Você vai apontando essa opinião. Você vai desconstruindo, né, aquele texto, ou seja, com as críticas, ou você vai corroborando, reforçando pontos positivos daquele texto, certo? Então a resenha exige um pouco mais de perícia. Bom, nós trouxemos aí 4 estratégias bem interessantes de documentação de estudos, dos da leitura, complementando aquilo que nós já tínhamos trabalhado em aulas anteriores e reforçando a você, nosso amigo, nosso aluno do Mena Barreto, esse compromisso para ampliação de horizontes, difusão do conhecimento e, claro, facilitação
da sua vida enquanto futuro técnico, enquanto futuro profissional. A gente se fala em uma outra oportunidade. Essa é mais uma aula de língua portuguesa. Espero que você tenha gostado, espero que tenha feito diferença para você que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima!